Olá, turma! Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade nas nossas aulas de geometria. Hoje estaremos falando sobre segmentos proporcionais. Na última aula, estudamos sobre razão, a razão entre dois segmentos. Fizemos vários exemplos e vimos que uma razão nada mais é do que uma divisão entre dois números, é uma fração. Então, uma razão é expressa na forma geralmente de uma fração. Hoje veremos o que são segmentos proporcionais. Tem muito a ver com a razão que estudamos. 4 segmentos colocados em uma certa ordem são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. Então, se eu tiver 4 segmentos, 4 medidas, 4 valores, dados em uma certa ordem, ou seja, esses segmentos já ordenados, pré-ordenados, eles serão proporcionais se a razão entre os dois primeiros for igual à razão entre os dois últimos. Por exemplo, dados os segmentos AB, BC, CD e DF. Eles são proporcionais nessa ordem se AB sobre BC for igual a CD sobre DF. Então, esses 4 segmentos serão proporcionais se as razões formadas entre os dois primeiros e os dois últimos forem iguais. Então, por exemplo, se eu tiver 4 segmentos de valores, por exemplo, 2, 5, 6 e 15, esses segmentos são proporcionais se 2 sobre 5 for igual a 6 sobre 15. Se essas duas razões forem iguais, eles serão proporcionais. Mas são diferentes? Sim, mas eu posso reduzir essa fração, dividindo tudo por 3. Então, 2 sobre 5, 6 por 3 dá 2, 15 dividido por 3 dá 5. Essas duas razões são iguais. Então, no momento que eu chego a razões iguais, eu provo que os segmentos são proporcionais. Porém, temos uma outra forma de provarmos que 4 segmentos são proporcionais. Se nós utilizarmos aqui uma regra chamada de regra de 3, se nós fizermos aqui, entre essas duas razões, o produto entre os extremos e o produto entre os meios, isso também será válido para mostrarmos que os segmentos são proporcionais. Eu posso fazer AB vezes DF, são os extremos, o primeiro e o último. AB é o primeiro, DF é o último. Então, o produto entre os extremos será igual ao produto entre os meios. Os meios seriam BC e CD, os segmentos que estão no meio. Então, BC vezes CD. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Se isso for uma verdade, prova que as 4 medidas dos 4 segmentos são proporcionais. Aquele exemplo que eu tinha posto antes era 2, 5, 6 e 15. Então, 2 está para 5, assim como 6 está para 15. Se eu multiplicar aqui o produto dos extremos igual ao produto dos meios, 2 vezes 15 é igual a 5 vezes 6. 2 vezes 15 dá 30. 5 vezes 6, 30. É uma verdade. Provei que essas duas razões são proporcionais.
30 igual a 30. Se eu tivesse achado ali 30 igual a 25, 30 igual a 18, isso provaria que não forma uma proporção. Para ser uma proporção, o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios, correto? Então é bem simples de mostrarmos, né, de verificarmos se duas razões formam uma proporção ou não. Se 4 segmentos em uma determinada ordem formam uma proporção ou não. Interessante que essas razões, essa ideia de proporção, é algo muito utilizado e muito prático para resolvermos diversos problemas. Vamos supor aqui, que no exemplo 1, sabendo que os valores 60, 100, x e 120 são proporcionais nessa ordem, determine o valor de x. Eu tenho agora 3 valores numéricos e um valor algébrico. Eu tenho ali uma incógnita, um valor x que eu não sei quanto vale. Então, o que eu vou fazer? O problema está dizendo que esses 4 números são proporcionais. 60, 100, x e 120. São proporcionais na ordem que aparecem. Então, eu posso afirmar que a razão entre os 2 primeiros é igual à razão entre os 2 últimos. Ou seja, 60 está para 100, assim como x está para 120. Então, 60 está para 100, assim como x está para 120. Posso aqui fazer uso do produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu vou transformar essas duas razões em uma equação e assim achar o valor da incógnita x. Então, multiplicando aqui de forma os extremos 60 vezes 120, 100 vezes x. Eu passo a ter o quê? Eu passo a ter que 60 vezes 120 é igual a x vezes 100. Então eu tenho que x é igual a 60 vezes 120 dividido por 100. Peguei o 100 e passei como divisor para o outro lado. Não há necessidade de multiplicarmos antes de dividirmos. Eu posso agora aqui de forma inteligente simplificar 60 e 100. Dá para dividir ambos por 10. 120 por 100. Dá para dividir ambos por 10. 6 vezes 2, eu vou ter que x é igual a 6 vezes 12. X é igual a 72. Encontramos o valor de x, que torna esses 4 números proporcionais. Então, apliquei aqui o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos aqui repetir esse processo. Vou resolver aqui de uma forma um pouco diferente. Eu tenho aqui, que foi feito antes, estava completamente correto, mas vamos mais uma vez reexplicar. Eu terei 60 sobre 100 é igual a x sobre 120. Fazendo a multiplicação cruzada, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu terei o quê? Eu terei que 60 vezes 120 é igual a x vezes 100. O que está multiplicando passa para o outro lado como um divisor. 60 vezes 120 dividido por 100 é igual a x. Nesse ponto eu posso simplificar 120 por 10, que dá 12. 60 por 10,
que vai dar 6. Ou seja, posso dizer que x é igual a 6 vezes 2, 12, 72. Encontramos o valor de x. Então, a comparação, a igualdade entre duas razões forma uma proporção. E a proporção ela é utilizada para resolvermos problemas. São igualdades entre 4 grandezas, né? Segundo exemplo. Exemplo 2. Na figura ao lado, os segmentos AD, BB, AE e EC são proporcionais nesta ordem. Calcule o valor do segmento AE. Eu tenho aqui um triângulo ABC e um triângulo menor ADE. E o problema está afirmando que os segmentos AD, BB, AE e EC são proporcionais nessa ordem. Ou seja, se são proporcionais nessa ordem, AD sobre DB AD sobre DB será igual a AE sobre EC. AE sobre EC. AE sobre EC. Como eu conheço os valores que aqui estão registrados, AD vale 3. Então, 3 sobre DB. DB vale x. Isso tudo é igual a E de A até E vale x mais 1. E EC vale 4. Formei ali uma igualdade entre duas razões, uma proporção. Portanto, eu posso resolver da seguinte maneira. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu poderia fazer o quê? Eu posso fazer x que multiplica x mais 1 é igual a 3 vezes 4. Ué, professor, mas você multiplicou primeiro o produto dos meios para depois multiplicar o produto dos extremos? Sem problema. A ordem aí não altera. Então, eu posso fazer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, sem nenhum problema. Eu multipliquei os meios primeiros porque aqui estava a incógnita. Assim eu deixo ela no primeiro membro da equação, facilitando a resolução. Então, dando continuidade aqui à resolução, eu terei x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. 3 vezes 4, 12. Caí dentro de uma equação do segundo grau. Escrever essa equação na forma reduzida, eu terei x ao quadrado mais x menos 12 igual a 0. Eu vou resolver essa equação de uma forma mais rápida, utilizando a soma e o produto das raízes. Pode-se usar aí a fórmula de Bhaskara, sem nenhum problema, mas é um processo mais longo. Eu posso fazer aqui o seguinte, encontrar dois números cujo produto seja menos 12, seja o valor de C. E os mesmos números, quando somados, tem que dar o oposto do valor de B. B aqui vale 1, então tem que dar menos 1. Que números seriam estes? Números que multiplicados que dão menos 12. Um tem que ser positivo e o outro negativo. Por exemplo, menos 2 vezes 6, menos 12. Só que 6 com menos 2 não dá menos 1. Os números seriam aqui menos 4 vezes 3. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Menos 4 com mais 3 vai dar menos 1. Portanto, o x1 vale menos 4 e o x2 vale 3.
3 vezes menos 4, menos 12. 3 com menos 4 dá menos 1. Sempre que a equação possui A igual a 1, eu tenho essa possibilidade de resolver de uma forma rápida, através da soma e produto das raízes. A fórmula da soma não é menos B sobre A, ou seja, a soma é o quê? x1 mais x2 é igual a menos B sobre A. Se A vale 1, o resultado é menos B. Se o B vale 1, aqui deu menos 1. Então, encontramos aí, através da soma e através do produto, x1 vezes x2 é igual a C sobre A. Se A vale 1, ali só fica o C. Então, resolvi aqui a equação do segundo grau de uma forma rápida. Eu tenho aqui o x1 que vale menos 4 e o x2 vale 3. Pode resolver através de delta e Bhaskara. Também chega a ser o resultado. Como aqui se trata de um triângulo, eu não posso ter um triângulo com medida negativa. Medidas negativas não são válidas na geometria euclidiana, na geometria que estudamos. Então, menos 4, nós descartamos esse valor. Ele não é útil na geometria. Só sobrou o 3. O problema estava pedindo para calcular o valor do segmento AE. Nós sabemos que o segmento AE, ele mede x mais 1. Ou seja, se x vale 3, o segmento AE vale 3 mais 1. O segmento AE vale 4. Chegamos aqui ao resultado procurado. O valor de AE. De A até E. O segmento AE. Então, isto aqui vale 4. Essas duas medidas são iguais. Achei o valor de x como 3. Aqui eu tenho x, ou seja, esse valor vale 3. Esses dois pedaços também têm a mesma medida. Então, isso aqui, o E e o D, estão dividindo os segmentos AC e AB no ponto médio, exatamente no meio, né? Em dois segmentos iguais. Então, falamos aqui de uma aplicação da proporção entre segmentos. O que temos que guardar e frisar aqui, com bastante atenção, é que 4 segmentos são proporcionais se a razão formada entre os 2 primeiros e os 2 últimos forem iguais. E podemos demonstrar isso no provar que as razões são iguais multiplicando os extremos pelos meios. Os 2 extremos e os 2 meios, quando multiplicados, têm que dar o mesmo valor. Ou simplificarmos as razões e verificarmos se elas são iguais ou não. É uma outra forma de mostrar que as razões são proporcionais. Em geral, o produto dos extremos e dos meios, ele é mais utilizado para resolver problemas. Acabamos usando com mais frequência. Então, a aula de hoje ela vai ser baseada nisso aí que explicamos, a respeito da proporção, de uma igualdade entre duas razões. Fica aqui, né, as equações do segundo grau, essa ideia aqui da resolução através do produto e da soma, que em aulas anteriores não falamos praticamente sobre isso. Foi falado um pouquinho lá dentro, quando falamos de somas e produtos, mas é uma forma muito prática de se resolver equações do segundo grau quando A é igual a 1. Então, encontrar 2 números que multiplicados que dê C e 2 números cuja soma seja o oposto de B. Esses números geralmente são fáceis de serem encontrados. Temos que encontrá-los em nossa mente. Primeiro, acho o produto e verifico se a soma também dá certa. Se a soma não der certa, tenho que achar um outro
par de números que multiplicados deu 12. Por exemplo, 1 vezes menos 12 dá menos 12. Porém, 1 com menos 12 dá menos 11. Está muito longe de menos 1. O resultado aqui é 1 da soma. Então, a diferença entre eles tem que ser de uma unidade apenas. E o produto tem que ser menos 12. Então, está aí a resolução. E assista o vídeo quantas vezes for necessário. Reveja a parte dele, né, se necessário. E estaremos fazendo atividades envolvendo essa matéria. Até a próxima aula.